nada melhor do que o Espiritismo para fazer isso, porque a gente tem uma fé raciocinada, a gente tem espaço para a ciência, aliás, a gente tem espaço para a religião dentro da ciência. Então, a gente tem uma visão que, na minha opinião, é privilegiada. Então, que Deus, com letra minúscula, é o Deus que você acredita? Em que ponto é que você está? Eu tenho me incomodado bastante com uma questão que me afeta, e eu tenho percebido que afeta muitas pessoas. De um jeito ou de outro, a gente vê Deus como uma pessoa, um Deus antropomórfico, geralmente um velhinho de barba, né? E como a gente vê Ele como pessoa, e significa que nós estamos projetando a nossa imagem nele, não ao contrário, a gente acaba projetando nele também as nossas dificuldades, os nossos defeitos. Vai daí que a gente acha que Deus pune, por exemplo, né? Deus não pune, Ele não castiga, não faz isso, né? Então, aonde é que a gente está, que a gente continua vendo Deus como velhinho de barba, em pleno mundo moderno, com tecnologias e um conhecimento profundo de algumas leis que Ele criou, né? Então, eu procurei fazer essa análise a partir de preceitos básicos. Por exemplo, a primeira coisa que eu vou falar do meu Deus. Meu Deus é eterno e perfeito. Alguém discorda? Não, né? Então, Deus é eterno e perfeito. Beleza, vamos lá. O que é eterno? Não começou e não vai terminar. Tanto que no dicionário não tem a diferença, a palavra eterno e infinito não tem diferença, mas eu fiz a diferença para ficar mais fácil para minha cabeça. O que é infinito? In, não tem. Finito, fim, não tem fim. O que não tem fim, pode ter começo, não é? Pode ter começo. Então o infinito é o que não tem fim. E o eterno? Eterno é que sempre foi e sempre vai ser. Eu não sei quanto a vocês, mas isso é um problemaço na minha cabeça, né? Porque assim, Deus criou tudo. Deus sempre existiu. Tá. E Ele criou tudo. Tá. Então, tem algum espírito eterno sem ser Deus? Porque Deus não é um espírito, hein? Ele criou os espíritos. Não, todo mundo começou. Mas se Deus sempre foi e Ele sempre criou, não teve um primeiro. Vocês concordam comigo? Que não teve um primeiro? Deus chegou assim e falou assim: eu estou aqui sem fazer nada, eu vou começar a criar espíritos. Se Ele sempre foi e Ele sempre criou, sempre teve espírito. Já não deu um nó na cabeça? Não saiu a fumaça? Pois é. É um problema isso. A matéria. Não, matéria, Deus criou, as inteligências. Então a matéria começou alguma vez? Mas se Deus é eterno, Ele sempre criou, sempre teve matéria. Então a matéria não começou também. Então a matéria também é eterna? É um problema. Por que é um problema? Porque o nosso espectro de análise, dentro dos referenciais que a gente tem, tudo começou e vai terminar. Então, se eu vou avaliar o infinito, eu ainda consigo, pelo menos na minha cabeça, eu consigo admitir isso. Eu, por exemplo, como espírito, um dia eu nasci como individualidade, tá? Beleza. Eu espero que não tenha sido muito tempo atrás, porque eu não reprovei muitos anos, né, na série da evolução. Mas eu imagino que eu não vá terminar nunca, porque o meu espírito é infinito, não eterno, é infinito. Então eu consigo admitir isso, consigo pensar eu no infinito, mas não eu no eterno. Deu para perceber? Então, isso já é um problema. E como eu defino tudo, eu quero botar limite em tudo, Deus não vai caber em nada do que eu consiga admitir. Porque Ele não cabe nos meus referenciais. Ele é anterior aos meus referenciais. Isso
do Deus eterno. Então, concordam que não deu para a gente entender absolutamente o que significa? Tá, mas já deu para a gente ter uma ideia que ele nunca começou, mas ele sempre criou, então sempre teve criação. Eu não consigo chegar no ponto zero da criação. Eu consigo chegar no ponto zero da criação deste universo. Mas e antes deste universo? Já tinha Deus. Já tinha Deus, já tinha matéria, já tinha espírito. Então eu sou forçado a admitir que este universo é apenas um fragmento da criação eterna. Então tem infinitos universos. Não é? Vocês saíram de casa hoje não imaginaram que eu ia passar por isso, né? Pensar bem. Por quê? É muito complexo isso. Porque nós não temos esses referenciais. E o Deus perfeito? O que significa perfeição? Significa alguma coisa que não tem defeito nenhum e que é completa. Concordam comigo? Eu não posso ter uma coisa com defeito, porque ela não é perfeita. Ou eu tenho uma coisa que não tem defeito, mas ela não está completa. Então ela não é perfeita. Ela só não tem defeito, mas ela não é perfeita. Então, se Deus é perfeito, significa o quê? Que Ele não tem defeito e Ele é completo. Tá? Se não tem defeito e é completo, evolui? Não. Nós evoluímos porque nós começamos. E nós vamos chegar no momento em que nós vamos chegar na perfeição, ou como eu gosto de chamar, na perfectude. Não fui eu que inventei essa palavra, tem em livro espírita, só que não está no dicionário, perfectude. Eu achei legal porque é assim, perfeito é Deus. Eu vou ser perfeito? Eu vou ser um perfeito like. Né? Porque, se você for perfeito, você fica igual a Deus. Nunca vou ficar igual a Deus, porque Ele me criou. Eu sou criatura, eu não sou criador. Tá certo que eu crio também, né? Todos nós criamos, mas não na magnitude de Deus. Tá certo? Então, Ele é eterno e Ele é perfeito. Bom, então, isso já me deu uma dica importante. Por quê? Quando eu quero saber, né, antes disso, como é que a gente vai entender Deus então? Tem definição de Deus? Não tem. Por quê? Definir é dar fim, estabelecer limites. E uma coisa que nunca começou nem nunca vai terminar, não tem limites. Então não tem definição. Né? Por definição, Deus não tem definição. Certo? Então, onde é que nós estamos nesse momento? A gente precisa de um enunciado, de um conceito de Deus e não de uma definição. E onde é que nós vamos buscar isso? Bom, eu busquei no dicionário, estava ruim, eu busquei em alguns filósofos, estava ruim, mas eu achei num lugar que estava, na minha opinião, não perfeito, porque não está completo ainda, porque não dá para estar completo, mas estava sem defeitos. É na primeira pergunta do primeiro livro, né, do Livro dos Espíritos. E Kardec foi tão inteligente, então você sabe que tem uma coisa na ciência que se diz que na ciência o que importa não são as respostas, mas as perguntas. Se você fizer a pergunta certa, a resposta tem valor. Se você fizer a pergunta errada, seja qual for a resposta, não vale. E ele pergunta assim, eu também tive a curiosidade de olhar algumas traduções do Livro dos Espíritos, não são todos que está certa. Porque Kardec pergunta assim, que é Deus? Ele não pergunta quem é. E ele também não pergunta o que é. Porque se ele perguntar quem, a gente está dizendo que Deus é uma pessoa. E ele não é pessoa. Ele é um espírito. Não é espírito. Ele é o quê? Deus. Ele veio antes dos espíritos. Ele veio antes das pessoas. Ele veio antes da matéria. Ele veio antes de tudo. E eles escrevem assim, que é Deus? E eles escrevem assim, causa primária. Causa primária. Origem de todas as coisas. Tá bom para vocês? Para mim tá, eu fiquei satisfeito. Por quê? Porque é exatamente isso que eu preciso, ou que dá para eu saber nesse momento. Porque eu já não consigo entender eterno, eu vou querer entender a criação divina? Não. Tá? Então, se Deus é perfeito, se Ele é eterno, e se Ele é a causa de tudo,
Quando eu quero saber se alguma coisa é criação divina ou é uma criação das criações, que o André me chama de cocriação, e ele ainda divide cocriação menor, cocriação maior. Todo mundo já ouviu esse conceito? A cocriação maior, por exemplo, Jesus. Jesus é um cocriador. Ele criou o planeta Terra. Mas nós criamos o quê? Bom, nós criamos essa mesa, nós criamos esse prédio, nós criamos essas câmeras que estão filmando a gente. Então a gente cocria. O planeta Terra não era do jeito que é hoje. Quem mudou o planeta? Nós. Estamos co-criando. Aí chama de cocriação menor. E a cocriação maior é a nível universal. Então, tem um espírito, e eu já falei isso aqui outro dia, eu estava pensando nisso outro dia. Jesus é o cara, né? É a nossa referência máxima. A gente sabe que Jesus não é Deus. No Espiritismo isso fica bem claro para a gente. Jesus é o Mestre, Deus é o Pai. Mas eu fiquei pensando outro dia, lendo sobre uma reunião que o Chico Xavier participou com o Emmanuel, quando eles juntaram os espíritos do sistema solar. Jesus era um dos. E tem um chefe do sistema solar. Gente, tem o chefe do sistema solar, tem o chefe da galáxia. Tem o chefe da galáxia, tem o chefe, o chefe. Jesus, que é o top do top pra gente, ele está cuidando de um planetinha. E tem um cara que cuida do universo. E é Deus ou não é Deus? Deus é a causa primária. Então eu pergunto assim: Deus criou essa mesa? Quem criou a mesa? Foi um marceneiro. Usando o quê? Uma árvore e as ferramentas. Então Deus não criou a mesa? Mas Deus criou o marceneiro. E Deus criou, de algum jeito, a árvore. Então é assim, é uma boa resposta. Deus criou tudo. Então falar como Deus, como causa primária. Mas a causa primária não é a causa imediata. Vocês percebem a diferença? Se Deus fosse causa imediata, como Ele é infinitamente bom e justo, como Ele é perfeito, não ia ter injustiça. Vocês concordam comigo? Então se a gente passa por aí e vê o mal, que na verdade não é o mal, apareceu ali, questão 120 do Livro dos Espíritos, todos os espíritos passam pela fieira do mal. Os espíritos respondem: não, pela feira do mal não, pela feira da ignorância. Não é? Por quê? Porque não existe o mal. O mal é a ausência do bem. Santo Agostinho já falava isso. Não é? Mas existe a ignorância, a falta, a imperfeição, a escuridão, que é a ausência da luz. Então, quando a gente parte para pensar dentro desse espectro, a gente começa a ver que se é perfeito e infinito, é uma criação divina. Mas se tem começo e tem fim, é uma cocriação. Isso já é uma tirada minha. Podem discordar. Porque eu fico pensando assim: o universo começou? Sim, teve o Big Bang. Não é? O grande problema é que os materialistas falam assim: foi o Big Bang que deu origem ao universo, não tem nada a ver com Deus. Tá, beleza. O que tinha antes do Big Bang? Nada. Bom, então você, eu não sei, você acredita em mágica, você acredita no maravilhoso. Não, eu acredito em ciência. Bom, mas você acha que o nada criou o universo? Tem alguma coisa errada? O que tinha antes? Mas não era Deus. Tá, o que era? Era uma força, não sei o quê. E quem criou essa força? Não sei o quê. E quem criou esse não sei o quê? Eu não sei o quê. Você concorda comigo que em algum lugar eu vou ter que ter uma causa primária? Alguma coisa que não foi causada por ninguém? É Deus. Então, esse Deus que os espíritos disseram para Kardec, ele funciona inclusive para o materialista.